alergia à soja, à proteína de soja e aos seus derivados. Primeira coisa que eu quero trazer é a diferença entre alergia e intolerância. A alergia é uma reação imune. O sistema imunológico que identifica aquela substância ou aquelas substâncias como algo perigoso e reage ao receber aquela substância. Por isso as alergias também são bastante perigosas. Já a intolerância acontece mais por questões intestinais e é normalmente, geralmente, uma dificuldade que o sistema digestivo da pessoa tem com aquele produto, com aquele alimento. No caso da soja, pode acontecer as duas coisas, sim, não só da soja, de outros alimentos também. A intolerância, por mais que crie doença a longo prazo, a grave, na verdade, ela oferece menos risco imediato, quando, na verdade, a alergia oferece mais perigo imediato, porque o sistema imune se arma, e aí, a depender da inchaço em algumas partes do corpo, muitas vezes afeta a glote ou a região da garganta da pessoa, e isso pode até ser fatal. A intolerância é menos, vamos dizer assim, pode acontecer, mas é mais raro. Contudo, é uma situação bastante delicada também, porque a máquina administradora de alimentos daquela pessoa não tem aparelhagem, é como se não tivesse conhecimento para administrar aquele alimento. E tem uma coisa de extrema importância também, que acredito que se disseminou na cultura do brasileiro há um tempo atrás, há algumas décadas talvez, que a soja era um alimento extremamente saudável, nutritivo, rico em diversos nutrientes e por aí vai, quando não é tão verdade assim, especialmente a soja produzida no Brasil e nos Estados Unidos, porque além de ser produzida aqui no Brasil, mais de 90%, segundo dados, nos Estados Unidos eu não encontrei esses números, mas também não é pequeno, os estudos todos dizem que é muito alta, a quantidade de soja que é produzida à base de herbicidas diversos, ou seja, de produtos químicos para que ela produza mais, para ter menos risco de perda para o produtor. Além disso, a soja produzida nessas duas regiões do mundo são geneticamente modificada, com objetivos de aumentar a produtividade e ter menos perdas e, claro, muito mais lucro. E para isto, não necessariamente as pessoas estão interessadas na saúde. As modificações genéticas, a gente chama de transgênico também, os alimentos geneticamente modificados. Soja orgânica a gente tem acesso no Brasil, mas tem uma outra questão com a soja que é considerada não favorável à saúde humana, e aí há uma diferença do consumo, da forma de cultivo aqui no Ocidente e na Ásia, que é a soja que é consumida na Ásia, ela é fermentada e orgânica. Proteína texturizada de soja. É um outro produto derivado da soja, que é, do meu ponto de vista, um dos piores, se não o pior. E além de não ser saborosa para valer, do meu ponto de vista, é um subproduto da soja. É feita basicamente do que se chama na indústria de bagaço de soja. E o que é o bagaço de soja? Aquilo que sobra depois que foi extraído leite, que foi extraído óleo, que foi extraído o que quer que seja, depois que a indústria extrai aquilo que é mais rentável, em se tratando de valor monetário, como óleo, por exemplo, e o próprio leite, que dá para produzir diversos outros produtos, então vai sobrar um bagaço. Aquilo que chama de bagaço de soja, de onde já saiu a parte nobre, por assim dizer, é que é feita a proteína texturizada, que é muito usada nas receitas veganas e vegetarianas. E mais ainda, é um
subproduto ultraprocessado. Mas isso não é tudo. Além disso, muitos dos fabricantes completam aquele bagaço com a casca ou pele da soja, se você preferir. Que as pessoas que optam por manter uma ingesta, uma dieta, se você preferir, vegana e vegetariana, comem frequentemente. Ultraprocessado, geneticamente modificado, subproduto, resto daquela parte nobre e casca. E aí, como eu estou falando aqui agora de veganos e vegetarianos, principalmente nos restaurantes, a maioria das receitas tem em sua composição soja de alguma forma ou em alguma proporção. Então, se você deseja evitar comer esse tipo de alimento, uma das coisas interessantes, importantíssimas, é aprender a ler rótulos. Não é lei, mas é uma regra mundial onde o primeiro ingrediente geralmente é aquele que está em maior quantidade. Então, por exemplo, estou falando de soja, mas se eu tenho uma barra de chocolate nas minhas mãos, eu vou ler o rótulo dela. E no topo da lista vem açúcar. Claramente, eu já vou saber ali que tem mais açúcar do que chocolate naquela barra. Depois vão vir nos outros ingredientes e realmente a lista vai seguindo uma ordem. Quanto mais no topo da lista, maior é a quantidade daquele ingrediente. Esse ensinamento, do meu ponto de vista, é muito valioso. Se eu entendo que quando eu leio o rótulo, lá em cima vai estar, primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade e assim por diante, eu vou saber, pelo menos, se o que me interessa colocar no meu corpo, o que me interessa colocar dentro de mim, está ali em predominância ou não. Porque muitas vezes, quando a pessoa não sabe ler rótulo, quando ela não sabe quais são os ingredientes que interessam para ela, quais são os produtos, os alimentos, para nutrir o corpo dela, para que seja fácil essa administração, porque uma das questões da soja também que causa intolerância, é a dificuldade de digestibilidade. Há uma incidência muito grande. Então eu preciso compreender o que é que tem ali, o que eu quero colocar dentro do meu corpo. Eu, particularmente, Maria Nilde, duas coisas que eu levo em consideração em primeiríssimo momento, quando eu vou avaliar se quero consumir um alimento ou não. Primeira coisa é a riqueza nutricional, eu levo isso muito em consideração. E a segunda coisa é o quão este alimento vai facilitar ou dificultar a administração, a digestão dele pela minha biologia. Por que eu levo isso em consideração? E esses são os itens mais importantes, os dois, para eu decidir se vou consumir um alimento ou não. Maria Nilde, mas se o alimento for rico em nutrientes e extremamente difícil de digerir, você ainda vai consumir? Depende. Muitas vezes eu posso não querer consumir, na maioria das vezes eu prefiro não consumir. Por quê? O meu corpo gasta muita energia para administrar alimentos, especialmente os alimentos de difícil digestão, de difícil administração. Então, se eu vou comer um alimento de uma alta riqueza nutricional para me dar mais energia, para aumentar a minha saúde, por que eu aceitar que o meu corpo gaste, já entre em débito? Se aquele alimento tem uma digestibilidade muito difícil, não compensa, porque quando ele entrar no meu corpo, eu já vou estar perdendo. O meu corpo vai ter um gasto de energia, às vezes, altíssimo. E eu não posso garantir que aquele alimento vai repor nem mesmo a quantidade gasta. Quem dirá superá-la? Então não compensa. Imagine alguém que não gosta de vegetais. Hoje, uma pessoa adulta me contou que ela não come nem tomate nem cebola de forma nenhuma. Então eu falei, sério? Nada. Nem para temperar a comida, cebola não entra na minha casa. Então é muito difícil? Mas se a cebola for muito importante para a saúde daquela pessoa, como que ela vai fazer? Primeiro, é uma decisão tomada. Se eu sei que aquilo vai favorecer a minha saúde, se eu sei que aquilo é de extrema importância para o meu bem-estar, para melhorar o meu bem-estar,
eu já me abro mentalmente para aquela inclusão. E aí nós vamos ajudar aquela pessoa a incluir em algumas receitas, onde, para começar, aquele alimento passe meio que desapercebido, que ela não sinta tanto no paladar. Porque a questão é se é palatável ou não é palatável para a pessoa. E aí o que nós fazemos na Ânima Mentoria? Nós ajudamos, a partir de conhecer os hábitos e preferências daquela pessoa, ajudamos a identificar uma receita, um dos alimentos que aquela pessoa tenha o hábito de consumir e incluir esse novo alimento naquela preparação ou naquela refeição, de maneira discreta, até que aquela pessoa consiga aos poucos, com a constância e educando o seu paladar. Por quê? Porque como eu e você, que somos pessoas, animais educáveis, as nossas papilas gustativas também são parte educáveis de nós. Se expostas por um determinado período a um alimento, elas vão se acostumar. Dá trabalho, leva algum tempo. Mas se você está sofrendo com doença crônica não transmissível e deseja se tornar saudável, eu acredito que vale a pena. Antes de me despedir, eu queria dar uma lembrada a você. Que assim, quando você estiver aqui, sentado à sua mesa para fazer uma refeição, pense no caminho que aquele alimento fez para chegar até você. Por onde ele passou, quem o manipulou, quanto tempo viajou. Será que a riqueza nutricional original dele ainda está ali? Por exemplo, se eu tenho um prato de soja na minha frente, eu vou pensar, essa planta o DNA dessa planta foi modificado. As modificações genéticas não tenho como saber qual vai ser o resultado a longo prazo. Então eu prefiro não comer esse alimento, mesmo que ele tenha sido plantado aqui no meu vizinho. Além disso, a soja também, no cultivo, há uma aplicação grandiosa, fortíssima de herbicidas, para que essa planta resista e o agricultor possa limpar a lavoura sem perda nenhuma. Não vou querer comer isso não vou colocar isso dentro do meu corpo. É sobre isso. Então, eu sempre peço a todas as minhas alunas, a todos os meus alunos, na Ânima Mentoria, antes de consumir um alimento, seja na sua casa, seja no restaurante, tenta pensar qual foi o caminho. Quanto mais o alimento durar, menos a pessoa que o consome durará. Essa é a máxima. A Ânima Mentoria é alicerçada em 3 pilares, são eles: nutrição ou alimentação, se você preferir, movimento e emoções. Esses são os 3 pilares que nós trabalhamos durante 4 meses, passo a passo, conhecendo com riqueza de detalhes a individualidade biológica, a condição de doença, as preferências, os gostos, as facilidades, as dificuldades de cada pessoa, para sermos certeiras, para sermos assertivas na hora de entregar cada ferramenta e cada conhecimento para promover a transformação da saúde da pessoa. É o que nós fazemos. Mas eu também estou fazendo isso aqui gratuitamente. Espero ter te ajudado com esse encontro de hoje. Espero que seja útil para você. Um beijo grande e até lá!